A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de verdade: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, este é o segundo. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Nossa mensagem inicial. Moisés, o mensageiro da primeira revelação. Moisés, judeu de nascimento, foi, porquanto, educado por uma egípcia da casa real. Isso podemos ler no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 20 a 22. Estando Moisés com aproximadamente 40 anos, não suportava mais ver a aflição dos israelitas, cativos que, então, matam soldados egípcios. Isso podemos ler no livro bíblico do Êxodo, capítulo 2, e versículos de 11 e 12. E também no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 23 a 24. Moisés, sentenciado à morte, foge para a terra de Midian, vivendo então com a família de Jetro, um sacerdote, e então casa-se com uma de suas filhas. Isso podemos ler no livro de Êxodo, capítulo 2, versículos de 15 a 22. Na solidão do deserto, Moisés elaborou então um plano que servia no futuro de base para a construção da fé judaica. Moisés percebeu que todos os descendentes de Jacó adoravam ídolos caseiros, os terafins tribais, e os obscuros deuses da natureza, os Elohims. Moisés concluiu, por inspiração, que, na verdade, existia apenas um único e poderoso Deus, capaz de agir sobre os demais e sobre todas as coisas. Certo dia, Moisés viu um anjo que surgiu numa chama de fogo dentro de uma sarça. Reparou que o fogo ardia, mas a sarça não se consumia. Conta a tradição judaica que, a partir daquele instante, Deus concedeu poderes de prodigiosa mediunidade a Moisés. Esclarecem os espíritos da codificação sobre as leis, que de todos os tempos e de todos os países que o Decálogo tem caráter divino. Todas as outras leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural e turbulento, indisciplinado, no qual tinha ele de combater arregados, abusos e preconceitos. Para imprimir autoridade às suas leis, houve-lhe de atribuir origem divina. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar as criaturas ignorantes, nas quais, ainda pouco desenvolvidos, se encontrava o senso moral e o sentimento de justiça reta. Isso podemos ler no livro do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita da Federação Espírita Brasileira, livro número 1, módulo 1, e roteiro de número 5. Eu sou o professor e mestre em Ciência e Religião, Roger Bradbury.
Bora lá. Coragem, venham comigo. É com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita. E hoje, como o 29º encontro, teremos como tema o sacrifício animal e o sacrifício humano. Uma releitura do livro bíblico, o Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e de suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos dos flagelos destruidores. E hoje continuaremos a fazer uma interpretação detalhada e minuciosa do capítulo 8 do Gênesis mosaico, entre outros textos bíblicos. E como epígrafe temos: edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro. Isso podemos ler no livro de Gênesis, capítulo 8, e versículos 20 e 21. E agora vamos ao nosso texto base. Os sacrifícios animais precederam os sacrifícios humanos, embora esses últimos remontem à mais alta antiguidade. Como explicar que se tenha crido que tais coisas pudessem agradar a Deus? Primeiramente, porque não se compreendia Deus como sendo a fonte de bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis, é que eles têm o senso moral ainda pouco desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isso que levou a imolarem primeiro os animais e mais tarde pessoas. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Isso podemos ler no Livro dos Espíritos, questão 669. Assim, não foi só de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos na relação com Deus, mas se originaram também de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Foi o que se deu com Abraão, que ia oferecer o seu filho, o Isaque. Com o correr dos tempos, passou-se a abusar dessas práticas, imolando também seus inimigos, e até mesmo os inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de humanos e nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. Isso podemos ler no Livro dos Espíritos, questão 669b. Mas, tanto nos sacrifícios quanto nas chamadas guerras santas, ou não, os povos fanáticos são impelidos, senão por maus espíritos, a exterminarem o mais possível os inimigos que não partilham de suas crenças, satisfazendo a sede de sangue e ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes. Isso podemos ler na questão 671 do Livro dos Espíritos. Nos evangelhos, podemos ver que Jesus repreendeu severamente os sacrifícios, reprovando também o comércio de animais no templo. Isso podemos ler no livro Evangelho de João, capítulo 2, e versículos de 13 a 21. Dizia o mestre: misericórdia eu quero, e não sacrifício. Não condenareis os inocentes. Isso podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 12, e versículo 7. E Jesus sabia que, além do sacrifício de animais, havia
ainda o sacrifício de crianças, embora tivesse severamente proibido por Moisés passarem as crianças pelo fogo nos altares e ao deus Baal e o deus Moloque, no vale do filho de Inom. Isso podemos ler em várias passagens do Antigo Testamento de Levítico, Reis, Jeremias. Jesus fez várias referências a isso usando a expressão geena de fogo. Mas não era somente aos deuses estrangeiros que se sacrificavam crianças. Na Bíblia, conta-se que Jefé que era o general de Israel na guerra contra os filhos de Amon. E temendo a derrota, Jefé fez um voto a Jeová, oferecendo um holocausto, o que saísse de sua porta, da sua casa, caso voltasse em paz. E foi a filha única que veio ao seu encontro, assim que teve ele, Jefé, que cumprir a promessa, ao que fez 60 dias depois, sacrificando sua própria filha. Isso podemos ler no livro de Juízes, capítulo 11 e versículo 39. Segundo Albert Dowie, no livro Patriarcas de Yahvé, Yahvé era conhecido como um deus da guerra e da vingança, grande justiceiro e juiz implacável, poderoso e ciumento, cruel e terrível, cuja sanha e façanha eram cantadas e decantadas, que os habitantes locais o faziam. Ele era um deus militar, que se expressava nos trovões, nas lutas, nas emboscadas, na dor, visto que era implacável com os seus opositores e benevolente com os seus adoradores. Apreciava o odor de carne fumegante, apreciava de sobejo uma boa luta e vibrava com o sangue a correr de um ferimento, deleitando-se com os odores do álcool e dos incensos. Era um espírito benfazejo, mas ainda primitivo, necessitando de orientação e fiscalização dos espíritos superiores. Na mitologia grega, há uma narrativa semelhante ao que ocorreu com o sacrifício oferecido de Isaque por Abraão. Segundo Eurípides, antes de partir para Troia, Agamenon irritou a Ártemis ao caçar um cervo em uma floresta sagrada e se gabar de ser o melhor caçador. Como punição, os ventos no porto de Aulis pararam e Agamenon deveria então sacrificar sua filha Ifigênia em um altar a Ártemis, para que a deusa fizesse soprar bons ventos para a partida dos exércitos a Troia. Numa das versões do mito, o pai fez o sacrifício de última hora, mas foi impedido por Ártemis e então foi substituído Efigênia por um cervo. Isso podemos ler na Wikipédia. Como vimos, os sacrifícios desagradam os espíritos superiores e desagradam a Deus. E que classe de espíritos agrada? André Luiz, em visita ao mundo espiritual, a um grande matadouro de bovinos, deparou-se com as vibrações do ambiente, que era um lugar dos mais desagradáveis que conhecera, causando-lhe um misto de tamanha repugnância, amargor e piedade. Ali presenciaram um quadro estarrecedor. Numerosos grupos de entidades francamente inferiores, em lastimáveis condições, atiravam-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Impressionado com uma das cenas mais tristes das zonas inferiores,
desencarnados, famintos, em deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, à procura de alimentos daquela espécie, sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais, André Luiz se perguntava no livro Missionários da Luz: estaria ali, naquele quadro horripilante, a representação antiga dos sacrifícios nos altares de pedra? E vamos ficando com essa questão. Por hoje é só. E no próximo encontro, vamos tratar um pouco mais sobre o fascínio do barco. Continuaremos em nova oportunidade. Paz e luz a todas e todos.